Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje continuamos com a nossa atualização da carteira de ações do Jornada. Esse mês a gente teve uma enorme valorização aí na Bolsa, porque no mês passado ela tinha fechado em 97 mil pontos, o Ibovespa, né? E terminou esse último mês na faixa de 100.900 pontos, tá? E hoje, no dia 3 que eu estou gravando aqui, ela já estava em 102 mil. Então, a Bolsa ela tem subido muito, também por causa da expectativa de passar a reforma da Previdência. Então, como os investidores estão enxergando isso como algo muito mais claro agora, a gente já tem a expectativa aí de que vá passar essa reforma e o mercado já vai colocando isso no preço, tá? Então, o Ibovespa ele teve uma alta aí de 4% durante o mês de junho, e a nossa carteira ela acumula aqui, né, no histórico, 9,62%. Tá? Só que o que acontece? Até o mês passado, a gente tinha acumulado 1,06%, tá, de valorização. Então, somente nesse último mês foi mais de 8% de valorização na carteira, o que é algo muito bom para um único mês, tá? Mas assim como sempre vale lembrar, né? Assim como subiu esse valor alto, pode também se desvalorizar, tanto é que a gente teve desvalorizações fortes também na carteira em outros meses, né? Mas, pela primeira vez aqui, a gente está com todas as ações no lucro, tá? Então, esse mês realmente foi muito bom para a carteira como um todo, e o destaque vai para a Exetec, ela estava com um prejuízo, né, de cerca de 12%, tá? Se eu não me engano, estava 21,70 no mês passado, e ela já está em 26,87, que acumula um retorno aí de 8,5% de lucro, só que o tanto que ela subiu nesse único mês foi mais de 20% para ela recuperar do prejuízo para essa alta aí substancial. Tá? Então, ela foi o destaque desse mês, e a gente teve um destaque negativo, né? A única empresa da carteira que se desvalorizou durante o mês foi a Engie, porque ela estava custando na faixa de R$ 47 na última atualização da carteira, e agora está em 44, mas ainda assim acumula lucro aí em relação ao nosso preço médio. Tá? Então, é normal, né, essa oscilação, renda variável varia, e ações são bastante voláteis, mas o que importa é que, no longo prazo, a cotação segue o crescimento do lucro das empresas. Então, o que a gente tem que sempre acompanhar é se o lucro das empresas está crescendo, e é isso que eu procuro fazer sempre que a divulgação, né, dos novos releases, né, de resultados das empresas de forma trimestral, né. Nesse último mês a gente não teve nenhuma divulgação porque não teve fechamento de nenhum trimestre. Mas a partir aí da próxima atualização, né, porque agora a gente está em julho, pode começar a sair as divulgações dos resultados aí do segundo trimestre dos resultados das empresas aí, beleza? Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento, e o que a gente teve de relevante, né, com as empresas da carteira. O que dá para comentar aqui é que a Engie divulgou o fechamento, né, da aquisição da TAG, né, a transportadora associada de gás, que ela comprou da Petrobras. Então, ela finalizou ali os trâmites para realizar essa compra. A Exetec divulgou que teve lançamento de 3 empreendimentos durante o mês, então pode ter sido isso aí a causa de uma valorização acima da média do restante da Bolsa. E quanto as outras empresas aqui, o que a gente teve foi divulgação de dividendos da LOG, da Sanepar, da VEG e também do Itaú. Tá? Então, a gente teve a divulgação dessas 4 empresas aí, e vamos dar uma olhada como que foi isso. Tá? Aqui, eu separei, durante o mês aqui de junho, a gente recebeu aqui na carteira os rendimentos, os dividendos de Itaú, que ele paga sempre mensalmente, e a Log também pagou esse valor aqui, R$ 8 de dividendos para nossa carteira. Tá? Na data que eu estou gravando aqui, já é dia 3 do 7, 3 de julho, a gente já teria recebido aqui o dividendo de Itaú desse mês também, só que, para não confundir, eu vou
divulgar aqui, vou considerar que a gente está recebendo só na atualização do próximo mês, que aí eu pego todos os dividendos recebidos em julho, tá? Então, nessa edição de agora, estou pegando todos os dividendos recebidos em junho para a gente compilar assim certinho, não esquecer de contabilizar nenhum dividendo ou não pegar duplicado, né? Porque vamos supor que eu contabilizasse o do Itaú esse mês e no próximo mês eu esquecesse e acabasse somando ele junto. Então, para evitar isso, a gente vai utilizar sempre o do mês que já passou, tá? E aí também, conforme eu falei que teve as divulgações, né? A VEG divulgou mais um pagamento de juros sobre capital próprio, que ela já tinha divulgado um em março e divulgou um outro agora em julho, tá? Então ela vai pagar 2 vezes aí durante o mês de agosto, na mesma data. E a Sanepar também divulgou, né, que vai pagar juros sobre capital próprio também, no valor de 1,48 já líquido, né, eu já marco aqui na planilha descontado o imposto de renda, mas ainda não tem data definida para esse pagamento da Sanepar. Beleza? Então, só vou contabilizar ali na nossa planilha os valores recebidos aí de Itaú 0,98 e log 8,12. Tá? Aqui log 8,12 e do Itaú, vou somar aqui mais 0,98 e a gente vai formando aqui quanto que a gente está recebendo em forma de dividendos, né? Então, até agora, o retorno em rendimentos, né, dividendos ou juros sobre capital próprio, foi de 2,38 aqui na planilha, muito por conta aqui da bonificação, né, que a EZTEC distribuiu, e aí a gente teve um valor bem alto aí em bonificações, tá? E agora, seguindo aqui, a gente vê que o total de rendimentos aí de ações no mês foi em 909, que a gente vai colocar aqui para o nosso aporte, somado junto ao caixa e o aporte de R$1.000. Então, a gente tem aqui 1.000 mais 909 mais 33,70, 1.042,79 para um novo aporte este mês. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa que tem muitos investidores questionando, né? Falam, em especial aqui sobre a EZTEC, a questão do preço sobre o lucro, tá? Então, eu vou aqui no site do Fundamentos e vou pesquisar a EZTEC para a gente verificar aqui como que estão as métricas dela, né? Então, aqui na cotação de 26,40, tá? Aqui, deixa eu só conferir, ela está diferente da cotação de agora, porque eu já está com a cotação aqui do dia 3, tá? Que já fechou o mercado, só que a atualização aqui do Fundamentos está até o dia 2, então eles ainda não atualizaram o site, mas a variação não é muito diferente aqui, tá? Faz pouca diferença. Aí, a gente vê aqui o preço sobre o lucro, tá? É de 48,26, tá? Só para quem não conhece, né, esse indicador, esse número, o que ele significa? Ele pega o preço que está a ação e divide pelo lucro por ação que tem. Então, é essa cotação aqui dividido pelo lucro por ação da empresa, tá? Então, basicamente, o que esse número significa? Quantos anos vai demorar para você recuperar todo o capital que você investiu na empresa, se ela mantiver os lucros atuais que ela tem. Então, no caso da EZTEC, demoraria 48 anos para você recuperar todo o valor que investiu, se ela mantiver 0,55 de lucro por ano, né? E se ela não crescer e nem diminuir esse valor. Só que o que acontece? Esse indicador isoladamente, ele esconde algumas armadilhas, né? Porque se a gente olhar aqui só diretamente a esse 48, a gente vai realmente achar que está muito cara essa empresa para comprar agora, porque imagina esperar 48 anos para você ter o retorno sobre o capital. Mas o que acontece? Quando uma empresa ela é considerada muito boa, ela já é embutido nela uma perspectiva de crescimento desses lucros, tá? Então, se você for pegar as principais empresas da carteira VEG, por exemplo, o Itaú, Fleury, Engie, elas vão ter esse PL mais esticado também, talvez não nessa mesma proporção aqui,
mas o mercado já automaticamente embute uma expectativa de crescimento futuro, tá? Mas no caso da EZTEC, mesmo se fosse considerar isso, seria um múltiplo muito esticado, porque as empresas boas, normalmente, elas têm um PL ali entre 20 e 30, tá? Então, aqui ela estaria mais que o dobro das boas empresas, né? Das empresas consideradas as melhores de seus setores, né? Só que aí, qual que é a questão aqui na EZTEC em especial? Quando a gente vai olhar, né, os dados dela, esse aqui é o site que eu mais gosto de utilizar para análise fundamentalista, porque ele traz esse quadro aqui, e traz um resumo, né, do histórico da empresa. De forma muito rápida você consegue verificar quais são as melhores, quais são as principais informações sobre aquela empresa. Então, olha aqui, patrimônio líquido, né, eu vejo que ao longo do tempo ele cresce, mas dá umas patinadas aqui por causa da crise, né, nesses anos aqui, e justamente por ser do setor imobiliário, realmente é um mercado mais cíclico. Então, a gente vai ver a receita, por exemplo, patinando aqui. Aqui teve uma receita de 1 bilhão e aqui já voltou a cair abaixo de 1 bilhão de receita. O lucro, ela teve o pico aqui também em 589 milhões em 2013 e depois voltou a cair também. Então, a gente tem que sempre levar em consideração também o setor de atuação daquela empresa. A EZTEC, você não vai esperar que ela cresça que nem um reloginho, né, cresça aos poucos sempre, porque isso não vai acontecer realmente, tá? E qual que é o pulo do gato aqui, né? Quando a gente olha aquele lucro por ação, ele está considerando 113 milhões de lucro, tá, por ação. Então, se a gente considerar que esses 113 milhões é muito baixo em relação ao histórico dela, né, significa que está sendo precificado errado ali pelo preço sobre lucro, tá? Se a gente considerar que ela dobrasse, por exemplo, pagasse mais ou menos o que pagou tivesse um lucro mais ou menos de 2016, né, dobrasse aqui, o PL dela já cairia pela metade, né, porque é sempre a relação inversamente proporcional. Então, a gente veria um PL de 24 aqui, que já seria mais ou menos em linha com outras empresas top mesmo de outros setores, né, outras empresas top estão aí nessa faixa dos 20 e poucos de PL, tá? Mas, mesmo se você considerar uns 230 milhões de lucro, é pouco pelo histórico da empresa e por considerar que a gente está saindo de um fundo, né, do setor imobiliário e agora tem muito a voltar a crescer e a EZTEC já está entregando novos empreendimentos e esse lucro deve melhorar muito ainda esse ano, tá? Então, se a gente considerasse que ela fosse para 444 milhões de lucro, ela já multiplicaria por 4 o lucro e o preço sobre lucro dividiria por 4. Então, aqui já iria para casa dos 12 de PL, o que seria considerado até, não seria uma barganha em si, mas seria considerado barato para uma empresa muito boa. Então, é sempre perigoso você olhar o PL de forma isolada, porque ele pode pregar essas armadilhas. E se a gente considerar o histórico aqui da EZTEC, foi excelente, porque num setor que as empresas costumam dar muito prejuízo nas épocas de crise, a EZTEC passou sem sofrer nada e dando lucros muito bons. Então, ela agora diminuiu bastante o lucro, por quê? Porque ela não lançou, nesses últimos anos, a mesma quantidade que ela tinha, né? Então, o que ela fez? Durante a crise, ela aproveitou para juntar mais dinheiro em caixa, comprar terrenos baratos, né? Para conseguir construir e ter um retorno muito acima da média, tá? Que foi sempre, assim, o perfil da EZTEC, né? Ela sempre guarda muito caixa, então vamos ver aqui na crise, ela tinha um caixa de 393 milhões, 564 milhões, e a característica dela é de trabalhar com pouca dívida. Olha a dívida bruta dela aqui, sempre com uma dívida líquida negativa, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, e ela teve mais dívida do que caixa somente em 2 anos aqui, mesmo assim foi uma proporção muito saudável. O fluxo de caixa operacional dela cobre com folga aqui o capex dela. Então, assim, em termos de gestão, eu considero a melhor empresa desse setor imobiliário, tá? E
assim, é muito raso, você tem que tomar cuidado de olhar somente um indicador isoladamente, né, o preço sobre lucro dela, não reflete o que é a empresa em si e nem quais as perspectivas dela para o futuro. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Sempre analisar além do que diz um único indicador, porque realmente não diz muita coisa, né? E aqui um PVP de 2, né? Ou seja, ela está valendo o dobro do que é o valor patrimonial dela. É um valor muito aceitável, tá? Embora ela seja de imóveis, como ela constrói, né? Ela compra terrenos baratos para construir, ela consegue normalmente gerar um lucro bem alto. Então, sim, pode se justificar esse preço sobre valor patrimonial, embora a gente veja que existem muitas empresas que negociam a múltiplos bem maiores que esses, né? E existem também empresas que negociam a múltiplos menores que esses, que podem ser boas oportunidades também. Beleza? Então, dito isso, a gente vai para a nossa compra, né, desse mês, e eu tenho aqui, então, portanto, o valor de R$ 1.042,79. Como eu acho que na bolsa a gente está com muitas oportunidades ainda nas ações, tá? Eu vejo muitas empresas baratas, o pessoal fala aí, a bolsa subiu demais, já está mais de 100 mil pontos, vai comprar a topo. Só que se você for ver os fundamentos das empresas, o quanto que elas têm capacidade de gerar lucro, de crescer ainda, você vai ver que muitas empresas ainda estão muito baratas, tá? E eu vou pegar uma aqui, que é uma que eu gosto e está meio fora do radar aí das pessoas, que é a Guararapes, tá? Então, primeiro, vamos ver os números, né? A empresa em si, antes de analisar os múltiplos de valuation, né? Então, o que é a Guararapes, tá? É o maior grupo empresarial de moda do Brasil e é controladora da rede de varejista Lojas Riachuelo. Provavelmente você conhece essa loja, tá? É uma concorrente direta das lojas Renner e a gente vê muito falar da loja Renner, só que quase não se vê comentar, né, sobre a Guararapes, no caso a Riachuelo, tá? Aí, o que é importante de ver aqui no quadro de análise fundamentalista é que a empresa, vamos pegar aqui, de 2000 para 2010, por exemplo, ela multiplicou por 4 o patrimônio dela e até agora aqui, considerando o primeiro trimestre de 2019, ela mais do que dobrou, multiplicou por 2,5 vezes em relação aqui a 2010. Então, é uma empresa que vem crescendo bastante, tá? Então, você vê aqui que a receita líquida dela em 2010 era de 2 bilhões e 600 milhões, e agora já está em 7 bilhões e 320 milhões. Então, a gente vê que ela tem um lucro, que é essa coluna aqui, de 2010, que estava 337 milhões, ela subiu para mais de 1 bilhão de lucro. Então, assim, é uma empresa que tem sim também crescimento, ela não cresce em linha reta, assim, durante a crise ela sofreu um pouco, então aqui em 2014 ela teve 480 milhões de lucro, depois caiu um pouco durante 2 anos e voltou a subir. E agora, ela de 2017 para 2018 mais do que dobrou o lucro, então foi uma melhora operacional muito boa. Em questão aqui de dívida sobre o caixa, né, ela tem uma dívida equilibrada, porque é menos de 1 aqui na relação de dívida caixa, e, aliás, dívida EBITDA, né, menos de 1, e sobre caixa também, né, 40% do caixa, é muito confortável. Aí, na questão de fluxo de caixa operacional pelo CAPEX, né, ela não tem tanto equilíbrio nisso, né, você vê que algumas partes aqui são vermelhas, ela consome um pouco mais de caixa, mas é uma empresa que é de crescimento e, assim, o lucro líquido dela é até coincidentemente bem parecido com a da Lojas Renner, tá? E, assim, são duas empresas que elas crescem bastante, né? Estão crescendo assim pau a pau, só que
a questão é que a loja Renner, ela sempre entrega de escadinha, né? Ela vai crescendo receita, patrimônio e lucro, sempre um pouquinho a cada trimestre, um pouquinho a cada ano, e a Guararapes não. Ela ficou aqui estacionada esses meses aqui, do nada ela dobrou de tamanho, aí, dobrou o lucro, né? Aqui subiu 1 bilhão de patrimônio, aqui subiu 1 bilhão de receita, então ela dá pancadas, fica parada um tempo, dá outras pancadas, e isso, assim, os investidores, eles preferem, né, alguma coisa mais certinha, e isso está refletido até no valuation da empresa. Porque se a gente pegar aqui, o preço sobre lucro da empresa está em 6,58, tá? Isso é muito baixo, né, porque se a gente considerar que a gente vai ter o retorno do nosso capital em 6 anos e meio, é muito bom, tá? Especialmente uma empresa que está crescendo tanto, e inclusive ela cresce 25%, né? 25% ao ano aqui, ó, o ROI dela. Se a gente pegasse 10%, 15%, é um número muito bom, tá? E se a gente fosse considerar, vamos supor, esse 1 bilhão aqui não vai se repetir, se ele caísse pela metade de novo, o PL dela iria para 13, tá? Que é um valor bom, né? Não é barato, mas é um valor bom para uma empresa que vai continuar crescendo, tá? E, assim, eu acho que é uma boa oportunidade essa empresa. Eu tenho na minha própria carteira, ela tem um preço sobre valor patrimonial de 1,62, e o que é, assim, pouco acima, né, do quanto ela realmente vale, e você está podendo comprar, sendo que isso engloba a marca, a perspectiva futura, então você está comprando praticamente o patrimônio dela e dando um pouquinho a mais para ter o valor da marca e toda a perspectiva que ela tem de crescer. Então, eu acho que a Guararapes é muito boa para a gente incluir aqui na nossa carteira do Jornada esse mês. Então, a gente vai aqui para a nossa compra. Deixa eu inserir a Guararapes aqui no meio, Guar 3, tá? Eu pago aqui a quantidade de preço e eu pagar os proventos, né, para não ficar achando que é a Guararapes que já pagou para a gente, tá? Então, o preço atual dela está em R$ 16,15, vamos ver quanto que a gente consegue comprar por esse preço aqui, tendo em vista que a gente tem R$ 1.042,79 para comprar. Então, aqui deve dar umas 60, aqui vai dar mais umas 63 ações, 64 ações, isso. Exatamente, então, com 64, pelo preço de 16,15, a gente consegue comprar 64 ações da Guararapes, tá? E vai gastar R$ 1.036,94. Então, vamos fazer essa compra aqui. Vou só alterar para a linha da Guararapes para ver quanto que fica o nosso preço médio. Vai ficar em 16,20, tá? Então, 16,20, 64 ações, tá? Então, você vai ver que sempre, né, que a gente fizer esse cálculo, vai dar uma pequena divergência nesse valor aqui em relação ao daqui. Por quê? Porque aqui rola um arredondamento, né? Ele não vai dar 16,20 certinho de preço médio, tá? Só que quando a gente joga aqui e faz o cálculo, ele acaba dando isso. Então, na verdade, ele ficou 16,20 e alguns quebrados depois. Só que aí a gente tem que considerar esse valor, que é o que a gente está gastando efetivamente, né? Então, 1.042,79, e eu subtraio aqui os 1.036,94. Tá? Então, sobra no nosso caixa R$ 5,85 para ser utilizado na compra do próximo mês. Tá? E com isso, a gente encerra a nossa compra desse mês, né? E vamos acompanhando aí as ações da carteira, vamos ver, sempre bom diversificar, né? Diversifique a sua carteira, porque você nunca sabe quais empresas realmente vão dar certo no futuro. E aqui a gente está exposto a diversos setores da indústria, né? E a gente não tinha uma empresa aí de varejo ainda, então é legal ter incluído aí a Guararapes. Eu dei uma olhada assim em lojas Renner, em outras de calçados e tal, e achei mais interessante no momento a Guararapes, justamente por ela estar com um preço bem baixo ali em relação ao potencial que ela tem.
tá? Então, basicamente, né, na comparação com as lojas Renner, a gente está levando uma loja Renner com uma gestão um pouquinho pior, é lógico que se ela fosse tão eficiente quanto a da Renner, a gente teria um crescimento de forma um pouco mais estável, só que não é tão inferior a das lojas Renner para justificar, né, um valuation tão diferente. Só para mostrar aqui, vamos ver o das lojas Renner, ela tem um PL de 34, tá? Ou seja, praticamente vai 5 vezes acima do PL da Guararapes, e um PVP de 9,13, tá? Sendo que a Guararapes estava em 1,60. Então aí, não sei nem fazer essa conta, 6 vezes acima do PVP da Guararapes. Então, a cotação, né, das lojas Renner, embora seja uma empresa muito boa, o preço muitas vezes não justifica, né? Então, eu achei mais interessante a aquisição da Guararapes. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu curtir, compartilha o vídeo aí com quem você acha que vai ser interessante e até o próximo vídeo. Um grande abraço.